Irmãos, que alegria estarmos aqui na casa de Deus para cultuarmos ao Senhor de todo o nosso coração, para ouvirmos a sua voz e cantarmos louvores ao seu nome. Hoje também é um dia de celebração da ceia do Senhor, de recepção de novos membros em pública profissão de fé e batismo. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja. Domingo passado estive ali em Carmópolis de Minas, estivemos examinando junto com o pastor Edson, também com o presbítero Saulo. Nosso conselho foi ali representado na igreja de Carmópolis de Minas e examinamos 4 irmãos para a pública profissão de fé e batismo, irmãos que serão recebidos hoje à noite lá em Carmópolis de Minas. Que Deus continue abençoando a vida da nossa igreja. Hoje o pastor, nosso amado pastor Sebastião está aqui conosco. Ele é pastor emérito do nosso da nossa igreja, pastor jubilado da IPB e pastor muito amado dessa igreja. Ele vai fazer a primeira parte aí da ceia, viu, pastor? Pastor Sebastião e a esposa dele está sempre aqui conosco. Ele falou comigo que depois ele vai para Brasília, vai ficar um mês lá. Vamos sentir saudade, né? Que Deus esteja abençoando. As filhas dele estão lá e ele tem um apartamento lá em Brasília, vai ficar lá um mês, depois ele volta, né, para estar junto com a gente aqui. Que Deus abençoe, reverendo Sebastião. Vamos abrir a palavra de Deus no texto mencionado, meus irmãos, e esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 18. Os irmãos que estão em casa também acompanhando a transmissão, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Compartilhe esse link com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal da Igreja Presbiteriana de Lindéia. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto e que os irmãos possam pensar comigo que o tema geral desta carta é o encorajamento no ministério contra as adversidades e falsas doutrinas. Esse é o tema geral da carta. E hoje, nesta mensagem, nós iremos falar sobre a defesa da fé. Então, verso 13 até o verso 18, diz assim o texto sagrado: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Verso 14, todos juntos? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos repetir mais forte? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encher os nossos corações de conhecimento, transformar as nossas vidas, santificar o nosso viver e despertar a nossa consciência para melhor Te servir, para que sejamos crentes compromissados com o Teu reino, cheios do Espírito Santo, cheios do Evangelho, para poder compartilhá-lo com outras pessoas. Ó Deus, que esta palavra possa cair numa terra boa e produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui, ó Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua palavra, cheios do conhecimento do Senhor, avivados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para melhor Te servir neste mundo, Senhor, com tantos desafios, ó Deus, com tantas necessidades. Usa a nossa vida, Senhor, no nome de Jesus, e toca profundamente os nossos corações, agora e sempre, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Vivemos tempos de confusão doutrinária, e nós podemos citar alguns exemplos que ilustram tempos de confusão doutrinária, tempos difíceis. Por exemplo, o Evangelho da Prosperidade.
A teologia da prosperidade que trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada, que existe para realizar os nossos desejos, em vez de ser o Senhor soberano, que deve ser adorado, temido, obedecido, crido, proclamado. Na prática, esta teologia transforma Deus em servo do homem, ao invés do homem ser servo de Deus. E essa teologia substitui a oração submissa, aquela oração que a gente aprendeu com Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, por declarações imperativas. Eu determino, eu exijo, eu encosto Deus na parede. Quem somos nós, meus irmãos, de determinar alguma coisa para Deus? O nosso eu deve estar submisso à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas também nós vivemos um tempo difícil, porque vivemos no tempo do relativismo moral dentro das igrejas. Tolerância ao pecado em nome do amor. É proibido proibir. Não existe verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, cada um segue o seu próprio conceito. Em nome da inclusão, a verdade é suavizada ou omitida. Mas nós sabemos que tem uma verdade absoluta, a verdade revelada. Cristo é esta verdade encarnada. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. E isto é uma verdade absoluta, não existe outro caminho que leva o homem ao céu, a não ser Cristo. Nós temos também na ciência algumas verdades absolutas. Por exemplo, H2O é a fórmula da água. Se for outro elemento químico, é outra coisa. Nós também sabemos que existe a verdade absoluta na matemática. 2 vezes 2? 5? Não, se der 5, a conta está errada. Então nós podemos perceber que vivemos um mundo que nega a verdade absoluta. Também nós vivemos um mundo sincrético, o sincretismo religioso, é a mistura de práticas cristãs com elementos místicos. Por exemplo, atribuir poder espiritual à rosa ungida, ao sal grosso, o copo com água, o óleo ungido, a toalha suada do apóstolo, os sabonetes consagrados, e alguns chegam até a consultar o horóscopo do dia. Aí eu nasci em março, então sou de peixes, é o meu signo. Eu procuro então um jornal ou consulto na internet o que aquele signo vai me dizer. Mas não são os astros que governam a nossa vida. Quem governa a nossa vida é o Deus eterno, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas nós vivemos também um tempo, meus irmãos, da negação da suficiência das Escrituras. Muitos têm buscado revelações extras bíblicas, experiências místicas, novas visões, e colocam em dúvida a autoridade final das Escrituras. Isto abre uma brecha, um espaço para o engano e heresias. A palavra de Deus é completa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Nós não precisamos de outra revelação para conhecer a Deus, porque Deus já se revelou plenamente e já mostrou para nós a sua vontade escrita. Como disse Martinho Lutero, o grande reformador, ele diz assim: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Dessa forma, meus irmãos, muitos têm abandonado a fé apostólica, como na Ásia nos dias de Paulo, e preferem adaptar ou abandonar o evangelho a enfrentar a vergonha da cruz. Muitas pessoas têm medo de proclamar a sua fé no ambiente universitário, na sua empresa, ou na praça, ou na rua. E nesse contexto, meus irmãos, ecoa a urgente exortação apostólica a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras e guarda o bom depósito. Paulo estava prestes a morrer, ele estava numa masmorra, numa prisão chamada Marmetina,
E ele entrega Timóteo a nós a responsabilidade de preservar o evangelho com fé, amor e poder espiritual. Isto nos confronta com a pergunta vital: como podemos defender e guardar a fé evangélica de modo fiel, de modo eficaz? No texto lido, Paulo exorta Timóteo a permanecer firme no padrão do evangelho apostólico, mantendo a pureza doutrinária, guardando bom depósito. E esse bom depósito aqui é a verdade do evangelho, com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo que nos consola, que nos convence, que nos ilumina, que toca a nossa vida. Paulo lamenta que muitos na Ásia o abandonaram, inclusive 2 homens aqui citados, Fígelo e Hermógenes. Isso mostra, meus irmãos, como até líderes cristãos podem desertar em tempos de prova, especialmente por medo ou por vergonha. Quem sabe esses 2 abandonaram Paulo por vergonha do evangelho, por vergonha da prisão de Paulo, porque Paulo estava preso como se ele fosse malfeitor, como se ele fosse um homem justo, mas ele estava preso por causa do evangelho. Em contraste com os infiéis, Onesíforo é elogiado por sua coragem e lealdade. Ele procurou Paulo com zelo e não teve vergonha de suas prisões. Ele chegou em Roma, ele não sabia onde Paulo estava, quem sabe bateu na casa de uma família cristã procurando por Paulo, quem sabe ele foi diante das autoridades procurando por Paulo na lista dos presos, e ele procurou a Paulo até encontrá-lo, e encontrou numa masmorra preso por causa da fé, mesmo correndo risco também de sofrer uma punição de Nero, ele procura por Paulo, ele procurou por Paulo, e Paulo ora para que Deus o recompense tanto agora como no dia eterno. A grande ideia, meus irmãos, dessa passagem é que nós somos chamados a preservar, guardar e sofrer pela fé evangélica, confiando no próprio Deus que a sustentará até o fim. Que nós possamos guardar, que nós possamos sofrer pela verdade do evangelho, que nós possamos defender a nossa fé evangélica. E nesse texto, meus irmãos, Paulo apresenta 3 responsabilidades fundamentais que nós devemos assumir para sermos fiéis guardiões do evangelho. Em primeiro lugar, preservar o padrão das sãs palavras. Veja o que diz o verso 13. Vai aparecer aí na tela para que você possa ler comigo. Vamos ler juntos? Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, retenha com a fé e o amor em Jesus Cristo o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Timóteo. Retenha o evangelho no seu coração. E o padrão aqui implica, meus irmãos, um modelo integral, uma estrutura coerente da doutrina, a fé cristã como um todo sadio, harmonioso e não fragmentado. As palavras são chamadas de sãs, porque são palavras saudáveis, palavras curativas, palavras inteiras, palavras não corrompidas, palavras verdadeiras. E trata-se aqui de todo o desígnio de Deus que Paulo anunciou em Éfeso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando para toda a região ali da Ásia. E Timóteo deveria manter este padrão com fé e amor, ou seja, não apenas com a firmeza doutrinária, mas com o caráter de Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segundo John Stott, um grande expositor bíblico, ele diz que a fé cristã é sã doutrina, não por ser rígida, mas por ser viva, completa e centrada em Cristo Jesus. Deixe-me explicar melhor, meus irmãos. É como música, nós vimos aqui os músicos tocando hoje, e a gente acompanhou as canções, tinha que ter harmonia. O músico respeita a partitura, e Timóteo deveria então seguir o padrão apostólico, não improvisando. Por exemplo, os músicos chegaram aqui 1 hora antes,
ensaiando, tocando, vendo a afinação, vendo a questão do microfone, vendo a questão da bateria, da guitarra, do contrabaixo, do teclado, para que haja o quê? Harmonia. Não improvisando, mas tocando com excelência, fé e amor. Você tem mantido o padrão das sãs palavras? Ou tem cedido à tentação de adaptar o evangelho para agradar a cultura? Nós vivemos numa cultura anticristã, que não ama Deus, não ama a igreja, não ama os cristãos. O mundo não ama a igreja, o mundo odeia a igreja, assim como odeia Cristo. O evangelho, meus irmãos, não precisa de adição, nem de subtração, mas de fidelidade com graça. Por isso Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele chega a dizer o seguinte: mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que não seja esse, seja anátema, seja maldito. E ele chega a dizer, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. O evangelho não precisa de adição, nem de subtração. Nós devemos manter a integridade do evangelho, o padrão das sãs palavras de Deus, porque essas palavras nos curam, nos transformam. Mas em segundo lugar, meus irmãos, segunda atitude que nós devemos ter, essa responsabilidade fundamental que recebemos, é que nós devemos guardar o bom depósito pelo Espírito Santo. Veja o que diz o verso 14, vamos ler comigo? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que habita em nós. O Evangelho, meus irmãos, é chamado de bom depósito, ou seja, um tesouro confiado. O verbo guardar tem o sentido de proteger contra a corrupção, perda ou roubo. Timóteo, ele não poderia guardar isso por si mesmo. Não era na força de Timóteo, não era na inteligência de Timóteo, não era na capacidade intelectual de Timóteo. A vigilância, meus irmãos, depende da ação do Espírito Santo que habita em nós. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não deixou Timóteo, nem qualquer outro ministro sozinho para proteger a sã doutrina de Deus dos saqueadores. Existem muitas pessoas que querem perverter o Evangelho, querem confundir o Evangelho, querem saquear o Evangelho. De acordo com John Stott, o Evangelho foi confiado a vasos de barro, mas continua nas mãos do próprio Deus. Imagine comigo, meus irmãos, pense num cofre de banco, o tesouro está lá, mas só o gerente-chefe tem a chave final. Ninguém abre aquele cofre se não for o gerente-chefe. Assim, meus irmãos, o Evangelho está confiado a nós, mas é o Espírito Santo quem garante a preservação do Evangelho. Ore para que o Espírito Santo te dê poder, sabedoria, coragem para guardar o Evangelho em sua vida, família, igreja. Sem Ele nós falharemos. Como é que eu posso vencer o meu pecado? Eu só posso vencer o meu pecado pela força do Espírito Santo. Como é que eu posso vencer o mundo? Eu só posso vencer o mundo pela força do Espírito Santo. Como é que eu posso vencer o diabo? Eu só posso vencer o diabo na força do Senhor. Sem Ele nós fracassaremos. Paulo não diz guarda pela sua força, Timóteo, guarda pela sua inteligência. Ele diz o seguinte: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja Deus. Em outras palavras, meus irmãos, é o Espírito Santo quem capacita você. Se você tem vencido o mundo, vencido o pecado, vencido o diabo, vencido aqueles que querem perverter o Evangelho, é na força do Espírito Santo. A igreja só cresce, só avança na força do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, Ele ilumina, Ele fortalece, Ele convence, Ele preserva a verdade no nosso coração. É pela força do Espírito Santo.
O Senhor Jesus diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito de Deus. O Evangelho, meus irmãos, é milagre. Ninguém pode ser crente se não for pela ação soberana do Espírito Santo. Ninguém pode sair das trevas para a luz se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém pode sair das garras de Satanás para as mãos de Cristo se não for pela força do Espírito Santo. Só é possível guardar o bom depósito do Evangelho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o poder que opera em nós para mantermos a fidelidade até o fim. É por isso que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele chegou a dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja Deus. Mas vejam bem, meus irmãos, em último lugar, uma responsabilidade fundamental que Deus tem nos dado é que nós devemos ser fiéis em tempos de abandono. Seja fiel em tempo de abandono. Veja o que diz o verso 15. O verso 15 diz assim para nós: está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Vejam bem, que depois de exortar Timóteo a guardar o Evangelho, Paulo mostra que, diante da perseguição, muitos crentes abandonarão as fileiras do Evangelho. Ao longo da carta, Paulo encoraja Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, neste tempo de prova. Se envergonhar do Evangelho, meus irmãos, é se envergonhar do próprio Cristo. E se nós nos envergonharmos de Jesus, quando Ele vier, Ele também vai se envergonhar de nós. Aquele que não confessar Jesus diante dos homens, ele também será rejeitado por Cristo na sua volta. Não existe salvação fora de Cristo. Nós devemos confessar o seu nome e jamais se envergonhar dele. Nós devemos nos envergonhar de pecar, de errar, de mentir, de trapacear, de furar os olhos do outro. Nós devemos nos envergonhar de errar contra Deus. Nós devemos nos envergonhar de quebrar a lei de Deus. Mas do Evangelho não. De Jesus você tem que amá-lo. Sabe por quê? Porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Paulo então lamenta que todos da Ásia o abandonaram. Está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. A província da Ásia, meus irmãos, era constituída pelos territórios romanos da Lídia, da Mísia, da Cária e Frígia. Em sua segunda viagem missionária, Paulo foi proibido de ministrar nessa região. Ele queria ir para esta região da Bitínia, da Ásia, e o Espírito Santo não o permitiu. E até que ele teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi então para Filipos. E de Filipos abriu a porta para a Europa. E o Evangelho alcançou a Europa. E graças a Deus que alcançou a Europa. E da Europa foi para a América do Norte. Da América do Norte veio para a América do Sul e chegou até nós. Mas vejam bem, no entanto, em sua terceira viagem, Paulo permaneceu quase 3 anos em Éfeso. E Éfeso é o que? A capital da Ásia. E ele evangelizou a província inteira da Ásia. As 7 igrejas do Apocalipse eram todas dessa região. As 7 igrejas do Apocalipse. Houve um grande avivamento espiritual em Éfeso, e o fogo desse avivamento espalhou-se por toda a província. As pessoas deixaram então o templo da grande deusa Diana e passaram a adorar a Cristo. Eles pegavam os seus livros da macumbaria e queimavam esses livros. E eles então abraçaram a fé em Cristo Jesus. Houve um despertamento espiritual nesse tempo na Ásia. Nesse tempo, foram plantadas as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos.
Essas igrejas foram fundadas ali na Ásia. Entretanto, após a perseguição ferrenha de Nero contra a igreja, Nero colocou fogo em Roma, queimou 10 bairros em Roma, e ele culpou os cristãos, dizendo: os cristãos que colocaram fogo em Roma. E houve então uma perseguição muito grande contra a igreja. Paulo, nesse tempo, estava liberto da sua primeira prisão, e logo após esse evento, ele foi preso novamente, como se fosse um revolucionário, como se fosse um malfeitor. E na sua segunda prisão em Roma, muitos viraram as costas para o apóstolo. E o abandono aqui está ligado à vergonha das suas algemas. Alguém falava assim: olha, Paulo, o grande expositor bíblico, o grande escritor do Novo Testamento, está preso como malfeitor. Mas a verdadeira vergonha, meus irmãos, está em negar o evangelho por medo, por covardia. Segundo John Stott, a um grande despertamento seguiu-se uma grande deserção. Muitos irmãos dessas igrejas da Ásia abandonaram a fé, abandonaram os seus propósitos, estavam vivendo uma vida com medo, com covardia, escondidos. Todos da Ásia me abandonaram. Vamos dizer isso comigo? Todos da Ásia me abandonaram. Era um momento de grande apostasia. Não era apenas o abandono de Paulo, meus irmãos, mas era a rejeição à sua autoridade apostólica. Onde houve um grande avivamento, agora há uma grande deserção, um grande abandono. Cuidado, como diz o meus irmãos espiritual. O abandono da verdade começa com o esfriamento da fé. Quando a gente para de orar, para de ler a Bíblia, para de congregar, para de se envolver com a obra missionária, para de contribuir, para de testemunhar da fé, a gente começa a esfriar. E a gente vai murchando, e vai secando espiritualmente, e vai morrendo, e termina em vergonha do Evangelho. Mas eu quero desafiar a vocês que vão fazer a pública profissão de fé hoje: permaneça firme na fé. A vocês que já fizeram a pública profissão de fé, já são batizados desta igreja, permaneçam firmes na fé. Fígelo e Hermógenes foram citados por Paulo a Timóteo como exemplos negativos, exemplos do medo, do abandono, da apatia espiritual. Calvino aponta que esta traição foi acompanhada de calúnias contra Paulo. Veja bem que Paulo também sofreu calúnias. Numa tentativa de justificar o abandono, eles começavam então a levantar calúnias contra o apóstolo Paulo. Uma pergunta para a nossa reflexão, meus irmãos: quando a fé exigir coragem, você estará presente ou se esconderá no conforto? Você só segue a fé cristã quando está vivendo na zona de conforto, mas na perseguição você recua, você olha para trás, você abandona, você anda segundo a multidão, ou você permanece firme, seguindo a Cristo, apesar da multidão que abandona a Cristo? No entanto, meus irmãos, no meio desta debandada geral, Onesíforo foi uma grande exceção. Veja o que diz o verso 16 até o 18 comigo. Vai aparecer aí na tela, eu gostaria que você lesse comigo o exemplo deste homem. Um nome que a gente nem muito se lembra nas Escrituras, mas está aqui. Onesíforo, vamos repetir isso comigo? Onesíforo. Você passou a conhecer um irmão seu, que hoje já está na glória com o Senhor. Como é que é o nome dele? Onesíforo. Olha a importância desse homem. Olha a importância desse homem na vida do apóstolo Paulo. Todos juntos? Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo disse: ele me procurou solicitamente até me encontrar, batendo em todas as portas, e até encontrar Paulo ali preso por causa da fé. O texto diz: muitas vezes me animou. Ele estava, quem sabe, abatido. E o texto diz: nunca se envergonhou das minhas algemas.
Onesíforo, meus irmãos, foi um portador de ânimo, leal, corajoso e presente. Onesíforo foi uma espécie de brisa, de sombra, para Paulo em seus momentos de provação, momento de dor, momento que ele estava ali isolado, numa cela fria, úmida, sozinho, num buraco no chão, que tinha apenas uma abertura no teto, onde ele recebia suas refeições regradas, sabendo que os seus dias estavam contados e o seu fim se aproximava. Onesíforo demonstrou, meus irmãos, que o evangelho se guarda com atitudes práticas de fidelidade e serviço. E ele chega a dizer: tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, pregando, ensinando, doutrinando e anunciando todo o desígnio de Deus, e Onesíforo estava ali como seu auxiliador, como seu ajudador. Onesíforo era um homem prestativo, ele sempre estava buscando formas e meios para ajudar a Paulo em sua missão de pregar, de anunciar o evangelho de Cristo. Paulo ora por ele, não porque tenha morrido, mas porque estavam separados. E ele pede a Deus, dizendo: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Ele roga por esse homem importante na história da igreja. Richard Barth diz: guarda o evangelho como um tesouro e vive o evangelho como uma missão. Este homem guardou o evangelho e viveu o evangelho como missão, apoiando o apóstolo Paulo. Pense comigo, meus irmãos. Onesíforo é como um bombeiro em meio ao colapso, indo contra a multidão que foge para salvar aquele que ficou preso. A multidão estava correndo do fogo, mas ele correu para ajudar Paulo. Ele representa a fidelidade silenciosa que Deus nunca esquece. Quem você tem sido? Fígelo ou Onesíforo? Fígelo significa fugitivo. Onesíforo significa portador de préstimos. Este homem era um homem ajudador, era um conselheiro, era um amigo, era um encorajador. Em tempos de pressão, meus irmãos, sua fidelidade será sua mensagem mais poderosa. E este homem foi fiel mesmo na dor, mesmo correndo o risco de morrer juntamente com o apóstolo Paulo. E ele vai ao seu encontro para ajudá-lo, para animá-lo. Assim, em tempos de pressão, em tempos de desafios, não olhe para trás, não desista da sua caminhada, defenda o evangelho, pregue o evangelho e ajude aqueles que estão anunciando o evangelho da graça de Deus. É por isso que esta igreja contribui com os missionários que estão do outro lado do mundo. É por isso que nós fazemos missões aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e devemos anunciar este evangelho até os confins da terra. Concluindo, meus irmãos, guardar o evangelho é tarefa sagrada, urgente e contínua. Nós não podemos abrir mão do evangelho. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. E família só pode ser abençoada pela ação da igreja. Sem igreja na terra, meus irmãos, este mundo estaria muito pior. E por isso nós não podemos ficar calados, nós não podemos recuar, nós não podemos nos acovardar. Paulo sabia em quem ele cria e confiava que o próprio Deus guardaria o evangelho que lhe fora confiado. Agora, ele transmite este tesouro a Timóteo e a nós. Esta carta chegou em nossa mão. E Deus, meus irmãos, não nos deixa sós, porque Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas perseguições, nós podemos guardar o Evangelho, defender o Evangelho, porque o Espírito Santo nos capacita para esta missão. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, conhecendo o padrão da fé evangélica. Estude a Bíblia. Nós não podemos ser crentes analfabetos da Bíblia. Compreenda, viva, ensine a sã doutrina com clareza e poder. Pregue o Evangelho, estude a palavra de Deus.
Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Nós devemos examinar as Escrituras, meus irmãos. Tem muita gente lendo a Bíblia, colocando o dedão e lendo o versículo. Não é assim que se lê a Bíblia. Nós devemos examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras, de dia e de noite. Defenda o Evangelho com conhecimento e fé. Em segundo lugar, dependendo do Espírito Santo, não confie em você mesmo. Reconheça a sua fraqueza e busque o poder do alto. Nós devemos, como igreja, buscar o avivamento da igreja, meus irmãos. O avivamento das nossas famílias, dos nossos filhos. Nós não podemos viver apáticos, frios. Ore para que o Espírito Santo preserve o seu coração na verdade, na fé e no amor. Gostaria de ler um versículo com vocês. Abra a sua Bíblia na terceira carta de João. Quando João já velhinho, com 98 anos de idade. E João então escreve esta carta. Escreve esta carta. Veja o que diz o verso 4. Vamos ler comigo? Terceira epístola de João, versículo 4. Todos juntos? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João escrevendo para a igreja. Ele já estava idoso, escrevendo essa carta. Não tenho maior alegria do que esta, de que eu vejo os meus filhos andando na verdade. O dia eu li isso lá em casa com os meus filhos. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Nós devemos andar na verdade. E na força do Senhor, meus irmãos, que esta verdade possa estar no nosso coração. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Resistir à apostasia. Permaneça fiel mesmo quando todos ao seu redor se afastam. Não se envergonhe do Evangelho. Defenda a fé mesmo que seja impopular. Corrija com amor os que se desviam. Corrija. E não seja passivo diante das heresias. Denuncie as heresias. Mostre a verdade de Deus. A verdade de Deus pode ser dura, meus irmãos, mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o Evangelho. Então, nós devemos resistir à apostasia. Mas em último lugar, como viveremos servindo com fidelidade como Onesíforo. Onesíforo copiou o exemplo de Jesus. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Seja presença constante para aqueles que defendem a verdade, para aqueles que defendem o Evangelho. Onesíforo não se envergonhou das algemas de Paulo, e muito menos do Evangelho. Ele ajudou Paulo em sua missão de pregar o Evangelho. Ele animou Paulo na antessala do martírio. E ele procurou Paulo em Roma até encontrá-lo, para estar do seu lado nos momentos mais difíceis da vida. Você já procurou alguém assim, que está num momento difícil, e você está do lado dele? Quando ele está passando pelo luto, quando está passando pela depressão, quando está passando pela tristeza, pelo abatimento, e você se coloca ao lado para estar junto. Meus irmãos, o Evangelho é o maior tesouro confiado à igreja. Não abra mão do Evangelho, não negocie o Evangelho, siga os princípios do Evangelho, viva o Evangelho, ama o Evangelho de Jesus e prega o Evangelho de Jesus, pregue o Evangelho de Jesus. A nossa geração, meus irmãos, precisa de crentes que guardem com fidelidade, anunciem com ousadia e sofram com coragem, e que Deus nos ache fiéis guardiões até aquele dia, até o dia que Jesus vier para buscar o seu povo. Viva o Evangelho e defenda a fé evangélica para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos falar com Deus.